conversar com ele a partir de agora, doutor Ian Cavalcante, que é conselheiro federal da OAB Piauí. Vamos tratar com ele sobre regularização fundiária, golpe do falso advogado, isso interessa a você diretamente, e também direito imobiliário. Doutor Ian, prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui para falar sobre temas tão importantes e tão sensíveis, não somente para a advocacia, mas para toda a sociedade. Doutor Ian, vamos começar a falar desse assunto que interessa toda a população, e interessa a população da zona urbana, da zona rural, que é a regularização fundiária. Muitas vezes, é só um resumo aqui, são muitas situações, mas às vezes você ocupa uma área, essa área é ocupada há muito tempo, enfim, você compra de quem ocupou primeiro. Eu vou dar um exemplo prático. Minha mãe mora no Morada Nova, construído pelo Estado, o conjunto. Mas até bem pouco tempo ela não tinha o título de posse, ou seja, o documento que garantia que o apartamento era dela. Então o Estado entrou com um processo de negociação, aí se regularizou tudo. Mas veja, centenas de famílias morando lá, numa área urbana, em um conjunto feito pelo Estado, mas não tinha posse dos apartamentos. Isso acontece no campo, com fazendas, enfim. Como é que o senhor enxerga esse... E aí temos, de uma certa forma, um esforço do poder público para regularizar. Mas ainda está muito aquém do necessário, doutor Ian. Essa tua colocação inicial ela é extremamente importante, Douglas, porque ela representa o maior número de moradores do Brasil. Olha o tamanho do prejuízo que acontece para as pessoas. Porque a gente está falando simplesmente de um direito que a pessoa esquece que existe. A gente está falando do título dela, da propriedade dela ter certeza de que ninguém vai tomar aquele imóvel dela de forma alguma. E olha também outra colocação e outra reflexão importante. Você está falando de um conjunto habitacional em que foi teoricamente formalizado, idealizado, entregue pelo Estado e mesmo assim esse conjunto apresentava qualquer tipo de irregularidade. Fato é que, como eu disse, isso acontece no Brasil todo e o Piauí não é diferente. Para você ter ideia, existem algumas métricas, alguns índices, que mais de 30 milhões de imóveis são irregulares, mas nós não temos o valor real. O senhor fala 30 milhões no Brasil? No Brasil inteiro. 30 milhões? 30 milhões. Aí o senhor fala urbano e rural? Urbano e rural. Mas isso é uma projeção de muitos institutos, porque existe a irregularidade desde ausência de título, como existe a irregularidade por falta de transferência de título. Então, existem inúmeros tipos de irregularidade, que só citei duas. Mas existe, por exemplo, quando não existe a edificação no imóvel. O imóvel consta como se fosse um terreno, mas de fato já tem ali um prédio, uma casa. Então, existem diversas irregularidades e a gente ainda não tem um programa nacional para que identifique todos os imóveis e compreenda o porquê dessas irregularidades. Se é custo, se é procedimento complexo, se é tempo, o que é que está acontecendo de fato. Nós temos alguns parâmetros, né? Quem de fato se debruça pelo estudo tem alguns parâmetros no que diz respeito de fato, o custo, que acaba sendo um pouco mais elevado, ao procedimento que, se nós adotássemos a lei antiga, a lei de registros públicos, era um procedimento mais consolidado, era um procedimento mais complexo, mas com a lei de regularização fundiária, ela veio para, de fato, relativizar os princípios registrais e efetivar, de fato, o direito de propriedade às pessoas. Só que nós temos que entender outra questão, que posse e propriedade são duas coisas diferentes. Como você disse, eu posso morar 20, 30 anos naquele imóvel e não ter o documento que conste o meu nome. Ali já passou muitas vezes, doutor Ian, por várias pessoas, como não tem posse, é apenas um recibo de compra e venda. Exato, só o que tem. Recibo de compra e venda, aquele famoso termo de aforamento, aquele contrato famoso de gaveta. É só o que existe, Douglas, infelizmente é só o que existe. Agora também a gente tem que colocar luz a uma questão importante. No estado do Piauí, aproximado em 5, 6 anos, está existindo um boom para fins de regularização. Então, parece que todos os astros, a gente fala isso dentro do tribunal, parece que todos os astros se uniram e agora está todo mundo andando com o mesmo propósito, todo mundo de fato unindo, prefeitura, Estado, União, particulares, para que a gente consiga fazer uma regularização muito mais efetiva, não somente individual, mas também coletiva. Não somente aqueles que têm condições de fazer pagamentos, mas como a gente está vendo aí pelo governo do Estado, por prefeituras, também o poder público se responsabilizando financeiramente em todo o processo da regularização. Isso coloca o Piauí, o senhor tem esses dados, acompanha muito, é a sua área, isso coloca o Piauí, comparado com o resto do país, em destaque ou não?
Se eu falar o contrário, vão brigar comigo, né, no Tribunal de Justiça. Não, mas vamos falar, ser bem sincero. Sim, coloque em destaque, sim, dentro dos números. Você regularizava 10, você regulariza 1.000, você é destaque por conta disso. Mas se nós fizermos uma avaliação técnica da situação territorial piauiense, aí não. Aí nós estamos, de fato, muito distante do que é o ideal, do que seria o proposto ideal. E eu falo muito isso a nível nacional. Enquanto todo mundo lá no trecho sul, sudeste, falam sobre incorporação imobiliária, multipropriedade, loteamentos gigantescos, aqui tem, mas é em número muito pequeno ainda. Aqui a gente busca, Douglas, apenas para ter uma matrícula do imóvel. É como se a gente estivesse buscando o bebê, o nascimento do registro, para aí sim, em um segundo momento, nós nos preocuparmos de fato em ter qualquer tipo de construção ou de empreendimento em cima daquela história. Então a gente pode resumir, doutor Ian, da seguinte maneira. O Piauí nem pode ser colocado como um estado que pouco faz pela regularização fundiária. A situação atual é de um movimento, né, de regularização, mas considerando o contexto geral, ainda falta muito. Ainda falta muito. Falta muito. E aí eu tenho que parabenizar, de fato, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que tem encampado um movimento real de união também de vários órgãos, mas capitaneado pelo Tribunal de Justiça, para que efetivamente nós tenhamos uma regularização de grande porte, para que não fique apenas em regularizações individuais. E eu não sou contra a regularização individual, não. Pelo contrário, eu faço muitas regularizações individuais. Mas nós também temos que ter a consciência do macro. Nós temos que ter a consciência de que o imóvel regularizado, ele não beneficia somente a parte individual, somente aquela família, aquele núcleo familiar, mas beneficia toda a sociedade. Porque pode ser cobrado ali um IPTU um pouco mais elevado. Na hora da transferência de imóveis, tem o recolhimento ali dos impostos devidos, dos emolumentos devidos. A pessoa começa a ter garantias, como possibilidade também de um empréstimo, dando como garantia o bem, o que hoje, por muitas vezes, não é possível por conta da ausência da matrícula. E tem outro detalhe, doutor Ian, por exemplo, o poder público muitas vezes não leva estrada, não leva uma série de benefícios porque é proibido por falta de regularização. Exato, porque eles primeiro não têm ideia de que aquele imóvel teoricamente existe e de quem é. Você já pensou? Porque assim, às vezes a gente pensa assim, é muita burocracia, tá errado, é dificultoso. Mas vamos para a parte real. Você conhece muitos imóveis que são ocupados por um familiar, que são objetos de inventário, que você conseguiu locar mesmo não tendo a matrícula do imóvel. Então, primeiro, compete ao Estado, de fato, descobrir, identificar quem é o proprietário do imóvel real, para depois sim ser garantido para ele o direito. Porque senão corre sério risco de se garantir direitos para quem não teria, teoricamente, esse direito. É importante só dizer isso porque, às vezes, diz assim, o poder público é só querer. Não. Precisa querer, mas também não é fácil. Não é só um estalar de dedo. Tem que, por exemplo, identificar o real proprietário, isso leva um tempo, às vezes. Leva um tempo, é um custo também. E identificar, doutor Ian, também, casos de especulação imobiliária. 100%. Você está certíssimo na sua colocação. Exatamente por isso que é um risco muito grande e que tem que ser feito de forma com muita seriedade. Não dá para você hoje, vou regularizar a Teresina inteira, abra uma matrícula para a Teresina e pronto. Não é assim. Nós temos que identificar, fazer mapeamentos, entender todos os contextos urbanísticos, ambientais, jurídicos, sociais, para aí sim a gente passar para um próximo passo de regularização efetiva daquela unidade. Mas, como eu disse, eu estou muito feliz no que diz respeito a essa evolução dentro do nosso Estado, para essa pauta que para a gente é muito cara, e porque nós acreditamos que em cidades com imóveis regularizados é a certeza de um desenvolvimento financeiro muito mais próspero. Doutor Ian, vamos falar de um outro assunto também que aqui aparece aqui, mas é muito, que é o falso advogado. Algumas profissões são, digamos, alvos preferidos, médicos, advogados, que são profissionais que estão no dia a dia de todo mundo. O senhor colocou essa pauta que eu acho muito importante. Agora, nesse contexto que o senhor vai trazer, qual é o contexto? Porque tem vários, né? O advogado que entra em contato
por herança, você tem direito à herança, você foi premiado não sei o quê, você tem que depositar tanto, mas no seu caso específico, nessa área imobiliária, nessa área de imóveis, tem um golpe específico nessa área? Vamos lá. Primeiro que nós temos que entender o que de fato significa essa questão do falso advogado, certo? Certo. O falso advogado é aquele que entra em contato com uma pessoa se fazendo passar por outra. Então, se é Ian Cavalcante e alguém entra em contato com o meu cliente se fazendo passar por Ian Cavalcante, dizendo que é advogado da parte que tem informações relativas ao processo, então ali já começa, sim, essa questão, essa identificação desse falso advogado. É por isso que a primeira dica que eu dou de forma muito clara é: você entrou em contato com o seu advogado pela primeira vez por um determinado meio de contato, quer seja WhatsApp, quer seja site, quer seja Instagram. Então, antes de fazer qualquer tipo de ato, se você vê um número novo, a indicação clara, entre em contato com o número inicial. Porque se você entrar em contato com o número inicial, você corre quase que zero chances de cair dentro do golpe desse. E me permita, se eu puder dar essa dica, é o seguinte: quando você entrar em contato pela primeira vez, eu liguei, doutor Ian, então é o telefone X. Aí eu digo, doutor Ian, esse telefone também é WhatsApp? É, WhatsApp. O senhor tem um outro número? Não, só o do escritório, celular só esse. Pronto, se certifique. Exatamente. Porque aí não tem como. E isso é muito importante, exatamente porque hoje eles estão tão avançados no que diz respeito a esse golpe, eles estão tão profissionais que até por áudio eles captam às vezes a nossa voz por alguma inteligência artificial e tentam se passar também por meio da voz. Agora, óbvio que também é mais robotizado, não é algo assim natural como a gente está falando aqui. Mas aí, cada vez mais a tecnologia avança e fica mais parecido. E fica mais parecido, concordo plenamente. Mas nessa entrevista do senhor, por exemplo? Exato. Podem captar a minha voz e utilizar a minha voz exatamente. Ou então, a gente acabou de dar uma ideia, né? Claro. Não, mas ele já tem essa ideia há muito tempo. Não, pode ter certeza que ele... Mas olha a complexidade, olha o que a gente está sujeito, né, Douglas? Mas infelizmente é a verdade. Mas o que eu sempre vou bater na tecla é que, primeira coisa, entrar nos canais de comunicações oficiais, que, via de regra, sempre vão ser os mesmos. Eu, por exemplo, tenho quase 20 anos de experiência jurídica, eu sempre tive o mesmo número de telefone. Sempre. E a OAB também é sempre um local para tirar dúvida. Outro ponto ideal. E aí eu quero parabenizar aqui o nosso presidente Raimundo Júnior, que tem feito um trabalho brilhante pela advocacia. E agora, sexta-feira, ou foi quinta-feira da semana passada, ele entrou com ação civil pública contra as operadoras de telefonia, exatamente por ele entender, e eu acho que tem uma super fundamentação, de que eles estão dando abertura para que isso aconteça. Então, primeiro tem que agir mais rápido no que diz respeito ao bloqueio, identificação de quem é os titulares dessas linhas telefônicas e juntos conseguirem rastrear. Então, eles são os principais responsáveis por esse meio de canal, né? Essa comunicação chegar mais fácil aos nossos clientes. Então, também tem que ser responsabilizados, ou se não forem responsabilizados, nós temos que criar mecanismos de trava para evitar que esse golpe cada vez seja mais constante. Ian, um último tema, que o senhor tem um compromisso, mas eu queria falar de um último tema. Direito imobiliário. Tem vários ramos do direito. Direito criminal, direito civil, direito processual, enfim, constitucional e imobiliário. A pergunta de quem está nos assistindo é a seguinte: mas por que eu precisaria de um advogado especializado nessa área? E aí eu estou falando desde o cliente mais simples até aquele cliente que trabalha com grandes construções. Perfeito. O advogado imobiliário, e por isso ele se tornou tão importante dentro dessa nossa época, é exatamente por conta, primeiro, do crescimento das cidades, por conta do crescimento dos empreendimentos. Cada vez nós vemos cidades mais complexas no que diz respeito à malha de ruas, de casas, a impossibilidade de construções por conta de não ter lugar para estacionamento ou porque aqueles setores são mais populosos e por essa razão não tem unidades suficientes, então aumenta a especulação imobiliária. Aqui eu estou dando exemplos da situação do dia a dia, mas se nós passarmos para os aspectos do direito, nós temos um boom de contratos de compra e venda, nós temos negociações que correm riscos, tanto no que diz respeito a golpistas, né, porque eu posso te vender imóvel sem esse imóvel estar dentro do meu nome, quanto a falta de possibilidade de transferência. Por algum motivo, eu tenho uma escritura pública que eu não registrei e, por algum motivo, eu não consigo transferir para ti por situações registrais.
Então, nós temos que entender, de fato, qual é a problemática. Te dou outro exemplo também, que é muito comum no que diz respeito às indisponibilidades que estão presentes na matrícula. A pessoa está sofrendo um bloqueio por conta de um crédito trabalhista, e aí, por essa razão, a matrícula do imóvel está bloqueada e é impossibilitado de fazer a transferência do imóvel. Então, são inúmeros aspectos. E outro boom também que acontece muito aqui em Teresina são aquelas empresas que começam um empreendimento e não conseguem entregar o empreendimento ao final. Então, o direito imobiliário ele se tornou um direito pujante, um direito autônomo, que tem e busca defender os seus clientes de uma forma mais efetiva porque entende as suas particularidades. Porque eu citei aqui vários institutos. Exemplo do loteamento, da incorporação, da multipropriedade, que são institutos novos e que precisam de uma atenção maior. E para finalizar, eu acho que eu tenho que falar também sobre uma matéria que me é muito cara. Eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral junto ao Conselho Federal e nós vemos de forma muito clara a transferência para os cartórios dos serviços extrajudiciais, né, para a efetivação da desjudicialização. Então, nós temos agora um instituto novíssimo, que é a conta notarial, para evitar aqueles golpes referentes ao OLX, na compra e venda, por exemplo, de um automóvel. Se você fizer por meio de um cartório, por meio de uma conta notarial, o vendedor ele deposita, ou melhor, o comprador ele vai depositar o dinheiro no cartório, e aí eu estou colocando no cartório entre aspas, só para fins de exemplificação, mas fica numa conta notarial dentro lá do cartório e o vendedor assina o DUT, né, a compra e venda, e somente depois de assinado, também feito no cartório, é que o cartório autoriza a transferência. Então, é uma inovação gigantesca. Do outra, um alvará notarial. Antes, para que você conseguisse fazer a venda de um imóvel de bem de herança, você tinha que ir ao juiz, pedir alvará, era demorado por conta do número de ações que tem no Poder Judiciário, e agora você consegue também fazer no extrajudicial. Eu podia dar vários outros exemplos, mas o que a gente vê é essa transferência para o extrajudicial de demandas não é menos complexas, mas que não precisam de uma decisão muito mais firme ou dura ou mais complexa do Poder Judiciário, e aí a gente consegue tanto destravar, porque a gente consegue destravar a vida da população no dia a dia dentro do extrajudicial, quanto dentro do judicial a gente também destrava porque a gente faz essa transferência, essa divisão do que teoricamente pode ser resolvido na via extrajudicial, deixando as demandas bem mais complexas para a via judicial. Doutor Ian, quem está nos acompanhando quer tirar alguma dúvida, fazer alguma consulta, tem um telefone de contato? Tem, mas eu prefiro disponibilizar meu Instagram, porque todo mundo consegue falar comigo pelo Instagram, que é Ian Cavalcante, IAN, Cavalcante com E no final, _, porque é muito mais fácil de a gente poder identificar a demanda e, de fato, tratar. O conhecimento, Douglas, ele é libertador. Claro. E a nossa função como advogados é deixar cada vez mais claro o direito para a população, para que a população possa se resguardar e cair cada vez menos nesses golpes. Foi um prazer recebê-lo aqui e fico convite para o senhor retornar. Eu fico à disposição e principalmente para falar sobre direito imobiliário, sobre direito notarial e registral. Quero agradecer a oportunidade e dizer que momentos como esse, eu sempre digo, são essenciais para que a sociedade se torne cada vez mais protegida. Obrigado mais uma vez.